Imagine acordar um dia e tudo aquilo que te motivava simplesmente não faz mais sentido. Os planos, os sonhos, os papéis que você desempenhava, o nome que você defendia com tanto orgulho. Tudo começa a desmoronar silenciosamente, como se a realidade estivesse sendo arrancada por dentro, tijolo por tijolo. Você não sabe se está enlouquecendo ou finalmente acordando. As emoções oscilam entre o vazio absoluto e uma dor estranha, que não tem rosto, não tem nome, e ainda assim consome. Mas o mais inquietante é perceber que nada do que você fazia para se sentir melhor funciona mais. Nem as distrações, nem os livros, nem os conselhos que antes te traziam algum alívio. É nesse ponto que muitos viram o rosto para o abismo e dizem: não aguento mais. E talvez seja justamente aí que tudo começa. A noite escura da alma, como descreve Eckhart Tolle, não é um erro do caminho. É o próprio caminho se desfazendo para revelar algo que sempre esteve ali, mas que o ego jamais conseguiria tocar. Porque o ego precisa de estrutura, precisa de identidade, precisa de controle. E esse colapso, por mais devastador que pareça, é o início do fim dessas amarras invisíveis. Parece sofrimento, mas é lapidação. Parece perda, mas é libertação. Parece o fim, mas é um nascimento. Não é um conceito filosófico, é uma experiência real, crua, radical, e que muitos estão vivendo em silêncio, atravessando dias cinzentos com um nó na garganta e um grito preso na alma, sem saber que isso também faz parte do despertar. Você não está quebrado. Você está sendo esvaziado de tudo que não é você. E por mais estranho que isso pareça agora, há uma inteligência profunda por trás do caos. Uma sabedoria que dissolve tudo que é falso, para que o verdadeiro possa emergir. Essa travessia não é bonita, nem confortável, mas ela tem um propósito. E quando você entende esse propósito, tudo muda, porque você para de resistir e começa a se render, não como quem desiste, mas como quem finalmente entende que a queda não é para te destruir, é para te despertar. Prepare-se. Essa jornada pode parecer sombria, mas ela aponta para algo tão vasto, tão silencioso, tão real, que nenhuma palavra poderá descrever. Apenas viver. Há um tipo de dor que não aparece nos exames, que não se explica com palavras técnicas. Uma dor silenciosa, profunda, que se instala quando tudo parece ter perdido o brilho. Você acorda e sente nada. As coisas que antes te davam alegria, agora parecem distantes, irrelevantes. As pessoas continuam falando, o mundo continua girando, mas dentro de você, algo se quebrou. Ou talvez, algo tenha começado a se desfazer. É aqui que muitos dizem: estou deprimido. Mas será mesmo? Sim, os sintomas são parecidos. Apatia, vazio, perda de propósito. Mas existe uma diferença sutil e, ao mesmo tempo, abissal. A depressão te arrasta para baixo, prende, como um quarto escuro onde você se sente abandonado. A noite escura da alma, por outro lado, é um chamado velado, um colapso necessário para que algo novo possa emergir. O ego, que por tanto tempo construiu significados, certezas, histórias, começa a ruir. Não porque a vida perdeu o valor, mas porque os valores antigos já não dão conta do que está querendo nascer dentro de você. O que antes te definia, a profissão, os títulos, os planos, agora parece sem vida, sem alma.
E nesse vazio mora uma potência escondida. Sim, parece desespero, mas é transição. Não é uma doença, é um rito de passagem. Algo que filósofos, poetas e pensadores atravessaram ao longo dos séculos e descreveram isso como um processo sombrio, mas sagrado. Nietzsche falou sobre a necessidade de desmoronar para renascer mais autêntico. Eckhart Tolle viveu isso antes de despertar, antes de perceber que aquilo que se desfez era justamente o que o impedia de tocar o agora. Sabe por que isso é tão confundido com depressão? Porque o mundo moderno não sabe lidar com o vazio. Vivemos anestesiados, cercados de distrações, metas, produtividade, e quando tudo isso desmorona, chamam de colapso, quando na verdade é purificação. Você não está quebrado, você está sendo realinhado. Não está perdendo sua vida, está perdendo a ilusão que te impedia de vivê-la de verdade. A dor é real, sim, mas o que vem depois, se você atravessar com coragem, é clareza. É uma lucidez que não depende mais de explicações, de status, de reconhecimento. É uma paz silenciosa, que nasce justamente da destruição do falso. E aqui está o paradoxo. A noite escura parece um fim, mas é um começo. Parece uma morte, mas é renascimento. Parece uma falha, mas é exatamente o que precisa acontecer para que você se lembre de quem é. Se você gostou desse assunto, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, clique em gostei e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que também deveria ouvir essa mensagem. Você não está sozinho. Você está num processo ancestral, invisível, sagrado. E se conseguir olhar para esse vazio não como inimigo, mas como portal, vai perceber que o colapso do sentido é o início da liberdade. Nem sempre o colapso vem com um aviso. Às vezes ele chega como silêncio, outras vezes como caos. Mas quando chega é implacável e profundamente necessário. O que poucos sabem e menos ainda conseguem aceitar é que esse colapso pode ser sagrado. Sim, sagrado. Por mais estranho que pareça chamar de sagrado um período de confusão, perda e desorientação, há uma sabedoria antiga que reconhecia exatamente isso. Os mistérios gregos, por exemplo, sabiam que o verdadeiro renascimento só acontece depois da descida. Nos antigos rituais de Eleusis ou nos templos egípcios, os iniciados eram conduzidos a câmaras escuras, isoladas do mundo. Ambientes fechados, silenciosos, onde o tempo parecia desaparecer. Ali, deitados como se estivessem mortos, passavam horas, às vezes dias, em contato com o que chamavam de submundo. Mas não era punição, era preparação. Esses rituais não foram criados para provocar sofrimento, mas para dissolver o ego, para desmantelar as camadas superficiais da personalidade e abrir espaço para o nascimento do verdadeiro ser. Era preciso morrer simbolicamente para então despertar. Hoje é raro alguém entrar numa câmara escura num templo sagrado, mas a vida ainda encontra um jeito de fazer isso por conta própria. Ela fecha portas, derruba certezas, apaga os mapas, e de repente você se vê exatamente no mesmo lugar daqueles iniciados, cercado por uma escuridão que parece não ter fim. A diferença é que agora você não entende o que está acontecendo. Você não foi avisado, não foi preparado, mas isso não significa que o processo perdeu seu propósito. Carl Jung chamou isso de confronto com o inconsciente. Um mergulho inevitável nas profundezas da psique, onde tudo que foi reprimido, escondido, ignorado, começa a emergir, não como castigo, mas como cura.
Só que, como toda cura verdadeira, primeiro dói, primeiro confunde, primeiro destrói a ilusão de quem você pensava que era. E é aí que muitos desistem, porque confundem esse colapso com fracasso, quando na verdade é iniciação. A noite escura da alma, o mergulho na câmara interna, o encontro com o inconsciente, tudo isso aponta para o mesmo destino, o reencontro com a essência. Não é agradável, mas é libertador, porque nada grandioso desperta no conforto, e nada verdadeiro sobrevive quando a identidade é construída apenas sobre o que é visível. A vida não erra ao te conduzir para a escuridão. Ela apenas te leva para onde a luz verdadeira pode, enfim, nascer. Existe um momento em que tudo o que você aprendeu, tudo o que você acreditava, tudo o que você achava que era, começa a ruir. E o instinto natural é resistir. Tentar segurar as paredes caindo, reconstruir o que se foi, correr desesperadamente atrás de sentido. Mas Eckhart Tolle nos convida a algo radical. Ele diz: não resista. Sim, exatamente o oposto do que fomos condicionados a fazer. Porque, segundo Tolle, o sofrimento não vem do colapso em si, mas da nossa luta contra ele. É como tentar nadar contra uma correnteza invisível. Quanto mais força você faz, mais se afoga. Mas se parar, se apenas soltar, algo muda. Algo se abre. A mente vai gritar que isso é desistir, mas não é. Desistir é perder a fé. Rendição é confiar. Confiar que a vida sabe o que está fazendo. Mesmo que você não saiba, Tolle chama isso de abrir espaço para o novo. Mas o novo não entra pela porta da lógica. Ele vem pelo silêncio, pela aceitação. É quando você para de exigir respostas. Quando reconhece que não entende, e tudo bem. Que não controla, e tudo bem. Que não sabe para onde vai, e ainda assim, segue. Esse é o início de uma inteligência mais profunda. Uma percepção que não passa pelo pensamento, mas que sente, toca, reconhece. A mente vai lutar, vai tentar voltar ao conhecido, às velhas explicações. Mas aquilo que desmoronou, desmoronou porque já não cabia mais. É como tentar morar numa casa que já foi demolida. Você pode continuar lamentando os escombros, ou pode, finalmente, olhar para o céu aberto sobre sua cabeça. A rendição não é passividade, é presença. É sair da guerra interior e simplesmente permitir. Permitir que a vida respire por você, que o agora te guie, que o vazio revele o que antes estava oculto. É ali, nesse ponto de entrega, que o milagre acontece. Não um milagre grandioso, cheio de luzes, mas um milagre silencioso, íntimo. Você sente, sem precisar explicar. Você vive, sem precisar controlar. Você é, sem precisar se definir. E tudo isso começa quando você para de resistir. E então, chega um momento em que tudo que você chamava de eu começa a desaparecer. Não de forma dramática, com explosões ou revelações místicas, mas aos poucos, silenciosamente, como névoa se dissipando ao nascer do sol. Você não perde quem é. Você perde o que achava que era. As metas, os rótulos, os papéis que desempenhou com tanto esforço, as certezas que sustentaram sua identidade por anos, as narrativas que você contou a si mesmo para se sentir no controle. Tudo isso começa a desmoronar. E dói. Dói porque o ego não sabe se desfazer com elegância. Ele resiste, ele grita,
ele se agarra a tudo. Mas, cedo ou tarde, ele cede. E o que sobra? Silêncio, presença, um espaço nu, sem forma e incrivelmente vivo. O que morre na noite escura da alma não é você, é o personagem, é o enredo, é a ideia condicionada que você carregava de si mesmo. Nada real se perde, só o que era ilusão se desconstrói. E essa é a beleza oculta desse processo. Mesmo envolto em dor, mesmo sob o peso do vazio, existe uma inteligência operando ali. Algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. Talvez você não perceba isso agora. Talvez esteja ainda no meio da travessia. Mas guarde essas palavras como uma semente, porque um dia, olhando para trás, você pode ver com clareza. Foi naquele exato momento em que tudo desabou que você finalmente se encontrou. Não no sentido romântico, nem espiritualizado demais, mas num reencontro visceral, essencial, com a parte de você que sempre esteve ali, esperando. Por trás das máscaras, por trás das metas, por trás de todas as camadas de performance. O que parecia o fim era o início. O colapso de sentido era o nascimento da verdade. A noite escura era só o útero onde a consciência desperta começava a tomar forma. E não, você provavelmente nunca vai desejar passar por isso de novo. Mas talvez, só talvez, você passe a honrar esse processo com reverência. Porque no fundo, é isso que ele é. Uma iniciação. Um convite brutal e silencioso para viver não como um papel, mas como presença. Não é sobre entender, é sobre permitir. Porque a verdade mais profunda não precisa ser compreendida, ela só precisa ser vivida. E agora que você chegou até aqui, respira fundo. Sinta o espaço ao seu redor. Sinta o silêncio entre as palavras. Isso que você sente, sem nome, sem forma, é você.